O sol nascia sobre as colinas de Jerusalém, quando Salomão, filho de Davi, foi coroado rei de Israel. A grande cidade parecia respirar esperança, como se o futuro estivesse nas mãos seguras do jovem herdeiro. Ainda inexperiente, Salomão carregava o peso das expectativas de seu povo e do legado de seu pai, Davi, um homem segundo o coração de Deus. O reino estava em paz, mas o desafio era grande. Salomão sabia que a estabilidade conquistada por seu pai dependeria de sua habilidade de governar com justiça e sabedoria. Certo de que não conseguiria cumprir essa missão sozinho, ele buscou a Deus e uma noite recebeu um sonho que mudaria para sempre sua história. No sonho, Deus lhe apareceu e disse: "Peça-me o que você quiser e eu darei a você." Salomão refletiu. Ele poderia pedir riquezas, longos anos de vida ou vitória sobre os inimigos, mas sua resposta foi surpreendente. Ele disse: "Senhor, eu sou apenas um jovem e não sei como liderar este povo tão grande. Dá-me, portanto, um coração sábio para governar com justiça e discernir entre o bem e o mal." Deus se agradou do pedido de Salomão e, além da sabedoria, lhe concedeu riquezas, glória e honra. "Nunca houve alguém como você e nunca haverá", disse Deus. Ao despertar, Salomão percebeu que algo havia mudado. Ele sentia em seu coração a certeza de que poderia discernir e julgar como nunca antes. Com esse presente divino, ele estava pronto para enfrentar os desafios do reino. Mas também havia iniciado uma jornada que o testaria em sua obediência e humildade. O impacto da sabedoria de Salomão foi imediato. Ele logo enfrentou seu primeiro grande teste público. Duas mulheres disputavam a maternidade de um bebê. Ambas afirmavam ser a mãe, e não havia testemunhas para confirmar a verdade. O caso parecia impossível de resolver. Mas Salomão revelou a profundidade de sua sabedoria. Ele ordenou que trouxessem uma espada e sugeriu dividir a criança ao meio, dando metade para cada mulher. Uma das mulheres implorou para que o bebê fosse entregue à outra, preferindo abrir mão da criança a vê-la morrer. Salomão então declarou: "Essa é a verdadeira mãe. Dê o bebê a ela." A decisão não apenas resolveu o caso, mas consolidou sua reputação como um rei justo e sábio. Salomão também realizou um feito grandioso que ficou gravado na história de Israel: a construção do templo em Jerusalém. Com materiais preciosos vindos de várias partes do mundo e mão de obra especializada, o templo tornou-se o maior símbolo da aliança entre Deus e seu povo. O dia da dedicação foi um marco, com Salomão orando fervorosamente para que Deus habitasse entre eles e abençoasse Israel. Esse período foi marcado por paz, prosperidade e uma administração eficiente. Salomão não apenas governava com sabedoria, mas também produzia obras literárias como provérbios e cânticos, deixando um legado espiritual que perduraria por gerações. A fama de Salomão se espalhou além das fronteiras de Israel. Reis e líderes vinham de longe para ouvir sua sabedoria e contemplar a riqueza de seu reino. Entre eles, a rainha de Sabá se destacou. Curiosa e cética, ela viajou até Jerusalém para testá-lo com questões difíceis. Salomão respondeu a todas as perguntas com maestria. A rainha ficou impressionada com sua sabedoria, a organização de sua corte e as bênçãos que Deus havia derramado sobre ele. "Bendito seja o Senhor, seu Deus", declarou. "Ele o colocou no trono de Israel para executar justiça e retidão." Salomão respondeu a todas as perguntas com maestria. A rainha ficou impressionada com sua sabedoria, a organização de sua corte e as bênçãos que Deus havia derramado sobre ele. "Bendito seja o Senhor, seu Deus", declarou. "Ele o colocou no trono de Israel para executar justiça e retidão." Mas à medida que seu sucesso aumentava, algo começava a mudar. Salomão, que outrora buscava agradar a Deus acima de tudo, começou a se distrair com a grandiosidade de sua posição.
Pequenas escolhas aparentemente inofensivas plantaram as sementes de seu declínio. Com o tempo, Salomão foi seduzido por alianças políticas e casamentos com mulheres estrangeiras. Ele tomou centenas de esposas e concubinas, muitas delas adoradoras de deuses pagãos. Lentamente, elas o influenciaram a construir altares para suas divindades, algo que Deus havia proibido. Enquanto Salomão buscava satisfazer seus desejos, o reino começou a sofrer as consequências. A idolatria se espalhou entre o povo, e a relação de Israel com Deus se enfraqueceu. Embora o reino ainda fosse próspero, rachaduras começaram a aparecer na estrutura política e espiritual da nação. Deus advertiu Salomão, lembrando-o da aliança. Mas Salomão estava tão imerso em seus próprios prazeres e conquistas que ignorou os avisos. A promessa de Deus de dividir o reino após sua morte foi feita como consequência direta de sua desobediência. Já envelhecido, Salomão começou a refletir sobre a vida que havia vivido. Ele percebeu como seu coração se afastara de Deus e como sua busca por prazeres e riquezas havia sido em vão. Em um de seus últimos atos de sabedoria, escreveu o livro de Eclesiastes, uma obra profundamente reflexiva. No livro, Salomão declara: "Vaidade de vaidades, tudo é vaidade." Ele reconheceu que a busca por significado em coisas terrenas é inútil sem a presença de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, concluiu. Essas palavras revelam o arrependimento de Salomão e sua tentativa de ensinar às futuras gerações que a verdadeira sabedoria reside em permanecer fiel a Deus, independentemente das tentações da vida. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido, cumprindo a palavra de Deus. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, passaram a viver em constantes conflitos, marcando o início de uma era de instabilidade. Apesar disso, o legado de Salomão permaneceu. O templo que ele construiu continuou a ser o centro da adoração em Israel por séculos. Seus escritos, como Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. A história de Salomão é um poderoso lembrete de que até mesmo os mais sábios podem falhar se não mantiverem sua fé em Deus. Suas conquistas gloriosas e seus erros trágicos oferecem lições sobre humildade, obediência e a necessidade de buscar a verdadeira sabedoria divina.